poder, a autoridade, Pai. Ela venha trazer uma palavra revelada, Pai, do Teu alto e sublime trono, Pai. Que a Tua palavra venha tocar em nossos corações nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu sou a da igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. É um culto festivo, culto de agradecimento, né? Mas nós não vamos fugir do que foi proposto, né? Tem que falar sobre jejum e oração, né? Aleluia. E depois a gente termina celebrando mais. Aleluia. Pode acontecer Camila, amém? Então eu quero que você abra comigo no livro de Esther. Esther 4. Glória a Deus. E aqui diz assim, vou ler no 1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de um saco com cinza, saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco e em cinza. E então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram saber, porque a rainha muito se doeu. Ela mandou roupas para vestir Mardoqueu e tirar-lhe do pano do saco, porém ele não as aceitou. Aleluia. Você pode se sentar, amém, aleluia, aplaudindo a palavra do Senhor. Eu creio que a maioria conhece a história, né, de Esther, uma judia que foi adotada, né, vamos dizer assim, pelo seu primo. Seu tio, isso mesmo. Eu estava lembrando. Eu e a Camila, tio e sobrinha, isso mesmo. Seu tio. E foi adotada. E depois de tudo ali, teve o que aconteceu com o rei Assuero. Ela foi levada junto com aquelas moças para ver se passava no teste, né? Ali para ficar para ser escolhida por rainha. E depois de todo o processo que teve, só para me adiantar, ela foi escolhida. E ela foi escolhida ali. E aí, depois chegou aos ouvidos dela que o tio estava ali fazendo o jejum, porque ia ter, vamos dizer, um genocídio ali, né, dos judeus. E isso assim me chamou muita atenção, né? Porque no verso 12, ele falou para ela, e ela mandou falar para ele, pro tio, né, pro Mardoqueu, que ela soube o que ele estava passando, e ele disse assim: não pense que você será poupado disso. Então, hoje a minha mensagem é essa: não pense que vocês serão poupados disso. Você não vai ser poupado do ambiente. E ali ia ter, era contra o povo judeu, e ela era judia. Então Mardoqueu, ele falou com muita propriedade:
então ela não tinha revelado aonde ela era. E aí, não se esquive. Eu vi isso como assim: não se esquive da sua responsabilidade. A sua responsabilidade pode salvar uma nação. E eu fiquei pensando nisso, e eu pensei na Camila, porque assim, desde pequena, quem levava na igreja era minha mãe, né? Mesmo ela se ia só porque era festa ou era alguma coisa, mas ia. E agora a gente fica se perguntando: por que Deus te colocou nessa posição? Ela chegou a ser mulher de um pastor. Então, Deus tem um propósito na sua vida. Jesus, glória a Deus. Você pode salvar uma nação. A sua nação pode ser a nossa família inteira. Aleluia. Então, olha o que Deus está dizendo. Deus, quando Mardoqueu falou isso para ela, ele, como se Deus dissesse assim: Deus não depende de você, ó rainha. Mas Deus decidiu escolher você. Amém. Ele não depende de você, mas Ele escolhe você para te colocar. Então é interessante a maturidade de Mardoqueu. Deus te colocou e você vai ter que ser usada para o propósito dele. Mas se você não quiser, não tem problema. Ele vai ser glorificado. Ele vai arrumar outro e ele vai ser glorificado. Muitas vezes a gente pensa assim: eu não quero fazer e não vai acontecer, porque eu não quero fazer. Mas Deus coloca outro. Aleluia, meu Deus. A igreja é do Senhor. Se você está ou se você não está, ela vai caminhar. Vai caminhar, porque é uma igreja militante. Então Deus está dizendo: eu coloquei uma coroa na tua cabeça, eu te coloquei no trono e eu quero te usar. Mas se você não quiser, eu coloco outro. Quando o pastor Anderson falou quarta-feira passada sobre o jejum, e aí eu lembrei assim: Jesus, ele encontrou aqueles, ele falou que, não sei se você falou, Lucas, que é detalhista, né? Quando ele narra, e é uma narrativa só, né? Ele narra que Jesus viu 2 barcos. Ele poderia só narrar que Jesus entrou no barco primeiro. Não, ele falou: viu 2 barcos, mas pediu para Pedro para entrar no barco dele. E se Pedro negasse? Tinha outro barco. Ele ia fazer tranquilo, mas ele pediu. Então, ele está te colocando em lugar e ele quer te usar. Aleluia. Aleluia. Jesus, ele decide fazer as coisas através da minha e da tua vida. Aleluia. E aí, como o Mardoqueu perguntou para ela: quem sabe não foi por esse propósito que Deus te colocou lá? E eu pergunto para você também: quem sabe não foi por esse propósito que Deus te colocou aqui? Porque depois de tantos anos a gente congregando aqui, aí agora vem essa caminhada, né? Tem um propósito de Deus. Foi para isso que Deus te colocou nesse cargo. E aí eu pergunto para a igreja: vocês acreditam na imutabilidade de Deus? Acreditam? Deus não muda. Aleluia. Vocês acreditam na onipresença de Deus? Aleluia. O salmista diz: para onde eu fugirei da tua face? Não tem um lugar sequer que a gente não seja vista por Deus. Ele é onipresente. E vocês acreditam na onipotência de Deus? Aleluia.
Ele é todo poderoso. Aleluia. Então, Esther, o livro de Esther tem uma curiosidade, né? Não aparece o nome de Deus nele. Não aparece. Aleluias. Mas ele é invisível, mas é evidente. Aleluia. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, se a gente concorda com todas essas facetas da divindade, é simples quando a gente vê. A gente vê assim, Deus humanizado em Jesus na cruz. Foi martirizado, onde ninguém poderia tirá-lo dali. Porque os discípulos estavam sendo perseguidos. Mas aparece quem? Olha o capricho de Jesus, de Deus, capricho de Deus. Em João 19:33 diz assim, a seguir, né? Apareceu José de Arimateia. Até aquele momento, ele nunca tinha sido falado na Bíblia. Nunca falou sobre ele, mas no momento, o texto, e o próprio texto diz, discípulo oculto. Olha que interessante, discípulo oculto. Ele vai lá perto de Pilatos e com um protocolo na mão, dizendo, eu quero o corpo. É possível que o José de Arimateia ele tenha concorrido àquele cargo, ele tenha passado no cargo e ele nunca falou nada ali sobre o reino. Por quê? Porque ele era um discípulo oculto. Quem sabe? Ele às vezes, eu pensando, ele está ali, Jesus morreu na cruz e ele fala, meu Deus, onde eu apareço? Porque ele era oculto. Ele foi aparecer ali naquela hora que Jesus morreu. Por quê? Porque não tinha ninguém que tinha acesso ao império. E ele tinha esse acesso. Então Deus colocou ele ali com um propósito naquele cargo. Deus não colocou ele ali para pregar, porque para pregar tinha Pedro. Deus não colocou ele ali para curar, porque para curar tinha João, os outros. Então assim, às vezes a gente está na igreja e fala assim, mas por que eu estou aqui? Por que eu não faço isso? Deus tem um propósito na sua vida. Aleluia. E aí, José de Arimateia faz isso e fala assim, eu sei por que eu estou aqui. Porque eu vou liberar o corpo, e eu liberando o corpo, ao terceiro dia, ele vai ser enterrado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Aleluia. Então Mordecai fala para Esther, será que não foi para isso que você foi colocada lá? O Deus invisível, mas evidente, está falando para mim e para você. Eu te levantei. Eu te dei condição. E eu vou te dar acesso. E você vai beneficiar a todos. Ele falou para Esther, você vai beneficiar a todos, ó Esther. Há um povo que precisa de você. E aí eu quero que eu e todos aqui se considerem Esther. Há um povo precisando de você. Há famílias que estão precisando de você. Ó Esther, aleluia. Há muitas pessoas precisando de você. Aleluia, Jesus. E aí, mais pra frente, Esther diz assim, depois que ela ouve e se dói, aí ela fala assim, jejue por mim. Mandou recado pro tio dela e fala, jejue por mim. Não comam e nem bebam durante 3 dias. Olha o jejum. Nem de dia, nem de noite. Você está preparado? Alguém aqui já passou num nutrólogo, numa nutricionista? Porque eles passam uns jejuns, né?
tem jejum intermitente, tem jejum daquilo para emagrecer, para você se equilibrar. Mas esse jejum não é o jejum que agrada ao Senhor. Aleluia. Ela poderia ter dado uma aliviada, mas ela falou 3 dias. Sabe por quê? Porque quando a rainha assumiu aquela responsabilidade, ela entendeu o propósito dela. E ela diz: 3 dias não comam, não bebam nada. E ela está dizendo: jejua por mim. Eu e as minhas servas jejuaremos. Entretanto, todo esse jejum é para que eu possa acessar o rei. Lembre-se que eu disse, o livro de Esther, Deus não aparece o nome dele. Ele é invisível, mas ele está evidente. E aí a figura de Deus dizendo: quando for entrar na minha presença, se prepare. Ela ia entrar na presença do rei ali, um rei físico. E ela se preparou. E Deus está dizendo: quando entrar na minha presença, se prepare. Aleluia. Aí o livro de Esther, ele tem uns pontos chaves assim, né, da manifestação de Deus. Na questão assim de livramento. Só que quando chega no capítulo 4, é muito mais do que Deus realizando. Porque aqueles personagens principais, mais 2 aqui, Mordecai e Esther, eles assumem um papel. E qual o papel? De militar, através de uma arma secreta, que é a arma chamada jejum. Essa arma era secreta, mas essa arma foi nos dada. Aleluia. Então você sabe qual é a arma que você vai usar contra tudo. Então eu quero dizer que há muito tempo eu não tinha esses entendimentos de jejum. Ou eu achava também que era fazer diretão, mas depois a gente vai entendendo. Até na quarta passada a gente entendeu os 3 níveis, né, de jejum. E isso é muito bom, porque o Espírito Santo vai nos abrir os olhos. Aleluia. E aí a gente sabe que tem outras portas de acesso de jejum. Jejum é um processo de esvaziamento meu para o preenchimento de Deus Todo-Poderoso. Então, toda vez que eu me submeto a um jejum, eu estou abrindo um buraco dentro de mim, porque eu estou me preparando para receber o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Eu vou correr aqui e eu só fiz umas anotações de algumas frases que alguns pais da igreja fizeram e também do Mahatma Gandhi, que diz assim: o maior de todos os jejuns é a abstinência do vício. Aí você fala: como? Não entendi. É a abstinência do vício. Antes de parar de comer, você tem que parar de fazer. Aleluia. Quando alguém diz assim, jejum, você já imagina o quê? Ficar com fome, né? Não é verdade? Só que dentro da perspectiva de jejum, jejum não é ficar com fome ou sem fome. O maior símbolo do jejum é se abster dos vícios pecaminosos. Eu estou dizendo não para os meus vícios quando eu jejuo. O jejum é a oração mais dolorosa e também a mais sincera. Isso foi Mahatma Gandhi que falou. E olha o que eu aprendi com isso. Toda vez que você jejua, você revela a sua fraqueza humana.
E você recebe a fortaleza do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, meu Deus. Tem um outro, é Agostinho de Hipona, que foi um dos pais da igreja. Ele define o jejum assim: o jejum purifica a alma, conecta a mente e submete a carne ao espírito. E aí eu fiquei lendo isso e ele fala assim: não é o espírito como pessoa, não. Não é o espírito de letra maiúscula, não. É o espírito do homem. É o espírito do homem. Porque toda vez que você jejua, você está dizendo para a sua carne: carne, você não manda. Deseja, você não manda. Vontade, você não manda. Por quê? Porque o jejum mortifica a minha carne e revela que eu preciso andar no Espírito. Aleluia. Aleluia. Tem um também que é Ambrósio, ele dizia sobre o jejum: o jejum é a morte do pecado na carne, a destruição do erro, o remédio da salvação, a raiz da graça. Então, escute isso: quem jejua acessa a graça antecipada. Olha o que aconteceu com Esther: jejuou, acessou o reino e obteve vitória. Aleluia. O jejum não é um armamento, mas é um acesso para a gente abraçar a graça. Aleluia. Aleluia. Quando você deixa de ter esse confronto, quando você confronta a sua carne, você vai falar para a sua carne: fala baixo, para de gritar com a sua própria carne, porque é a nossa carne que quer falar mais alto. Então, assim, muitas vezes a gente fala assim, e eu vi uma coisa, que quando a gente jejua, a gente silencia a voz da carne e aumenta o tom da voz do Espírito. Então Deus está precisando disso, de uma igreja sensível à sua voz. E só há sensibilidade quando a gente mortifica a nossa carne. Aleluia. Então, trazendo para o contexto aqui de Esther, a gente tem que parar. Chega de assistir a vida. Chega só de assistir culto. Mordecai, ele manda o recado para Esther, e ele é bem enfático: você vai sentar no trono, você vai colocar a coroa e vai ver todo mundo perecendo, morrendo. O que é isso? Se levanta, Esther, jejua, Esther, aleluia. Se liga no céu para que você possa ter a ferramenta nas suas mãos. Aleluia. Na lei, como é que fala? Nas leis mosaicas, não tinha assim um mandamento que estava falando para jejuar específico, né? Você precisa jejuar quantas vezes por semana, quantas vezes por mês ou por ano. O único texto que tem Deus convocando o povo para jejuar por uma vez por ano é o dia da expiação, que está em Levítico 23, 27. E é chamado dia de jejum lá em Jeremias 36, 6. Dentro da lei da expiação era o único dia que entregava, quando eles iam entregar aquele cordeiro que era aspergido sobre o propiciatório, ele tinha a incumbência de cobrir o pecado do povo durante os 365 dias que antecediam. Aleluia. Então o povo, ele jejuava naquele dia da expiação, enquanto o sacerdote, que era a representação legal do povo diante de Deus, ele entrava no cerimonial, mas o povo jejuava. Só que era aquela vez. Então, assim, o jejum que o seu nutrólogo ou que a sua nutricionista passou,
para treinar o seu organismo, ele não é um jejum. Para isso, não. Não é gente que fica sem comer. Ponham isso na cabeça. Não é gente que fica sem comer. É gente que se alimenta de Deus. Então, quando você fizer o jejum, pense nisso. Eu não vou ficar sem comer. Eu vou me alimentar de Deus. Porque toda vez que eu me separo e eu oro, eu leio uma palavra. O Senhor enche o meu espírito. Aleluia. Então, o jejum não tem. Se não tem conversão, não é jejum. Porque é como o pastor falou na quarta passada. Você não vai mudar Deus. Você vai jejuar para esperar o que Deus tem para você. Aleluia. Aleluia. Então, o jejum não é uma varinha de condão, de fadinha ou de Harry Potter para fazer o que você quer que... porque tem gente que é assim, fala. Tá passando essa luta? Faz um jejum. Deus vai te dar vitória. Então, a gente começou a ficar com essa coisa de que eu faço um jejum e Deus vai me dar vitória. E se ele não der? E se ele não der? Aleluia. Tem dois tipos de jejum, dois exemplos na Bíblia que eu pesquisei, que teve o jejum. Deus mudou o propósito e outro, Deus não mudou o propósito. Em 2 Samuel 12:16, Davi suplicou a Deus porque ele perdeu o filho dele com Batseba. Só que aquele filho foi um fruto de... Ele se deitou com Batseba, ele matou o marido dela. E aí, ele depois ali, fazendo jejum, pedindo pelo filho que estava adoecido. E Deus não ouviu aquele, não mudou aquilo. Então, Deus não vai fazer o que você quer. Deus vai cumprir o que Ele quer revelar para você. E aí Davi, quando depois ele viu lá os criados, ele se tocou, a criança morreu. E aí ele se levantou. E ele entendeu o propósito de Deus. Mas Deus não respondeu ali. Agora já tem um outro que, em 2 Crônicas 20, do versículo 1 até o 15, foi Josafá. Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor. E ele proclamou um jejum. Então, eu não jejuo para fazer Deus me buscar. Eu jejuo para fazer com que o meu coração busque a Deus. E ali com Josafá, Deus atendeu aquele pedido, porque ele falou assim: essa batalha é minha, você não terá que pelejar. Então, Esther, ela pediu um jejum por 3 dias e foi atendida. Aleluia. Quando eu jejuo, eu entrego a minha guerra no altar de Deus. Aleluia. Porque Ele é a nossa bandeira. Aleluia. 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 Deus. Eu só quero dizer só mais uma coisa. Há duas. Quando eu jejuo, eu manifesto a imagem de Deus em mim. E aí eu peguei um texto para vocês entenderem. Jesus, ele diz assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, há 2 coisas que servem para iluminar a terra. Primeiro é o sol, e porque ele é uma estrela, ele tem luz própria. O sol, ninguém consegue apagar o sol.
O Sol é tão importante que, se o planeta Terra tivesse alguns quilômetros mais perto do Sol, não haveria vida. E se ele estivesse mais distante do Sol, morreria todo mundo também. Olha que interessante. E ele está no nível certo, na distância certa. Por quê? Porque esse é o papel do Sol. Por isso que Jesus disse: eu sou o Sol da justiça. Aleluia. Só que durante a noite, o que rege o sistema é o que faz toda a Terra ficar iluminada é a Lua. A Lua tem 4 fases, a Lua tem 4 estações, ela comanda a fauna, a flora, ela comanda tudo através da luz que não tem nada. Vocês já pararam para pensar nisso? Ela aparece à noite, mas a luz não é dela. Essa luz passa por ela. Porque Lua não tem luz própria. Enquanto o dia o Sol brilha, durante a noite o Sol diz bem assim: eu ilumino você e você ilumina a Terra. Aleluia! Então, vamos só guardar isso. Quando eu jejuo, eu me torno a lua de Deus. Aleluia! No meio das trevas. Se eu brilho eu não brilho por mim. Eu brilho porque a imagem de Deus refletiu em mim. Então diga para o seu irmão: você é lua de Deus. Você é lua de Deus, aleluia. Eu não sei em que fase que você está. Pode ser que você está na minguante, na nova, na cheia, na crescente. Aleluia. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O sol continuará batendo em você. Em qualquer fase que você tenha, aleluia, o sol continuará batendo em você. Então, pense nisso e faça o jejum consciente, aleluia. Para que não seja uma coisa só de que eu quero uma resposta, como se você fosse uma criança mimada, batendo na porta, eu quero Jesus. Não. Faça o jejum, como o pastor também pregou. Faça o jejum e espere a resposta de Deus. Certamente virá para você. Eu agradeço a oportunidade.